Senhor Jesus, pedimos a Tua presença nesta manhã. Queremos, ó Deus, com todo o nosso coração, entender mais desse mistério, do Teu plano de redenção. Sabemos, ó Deus, que só com a nossa capacidade, nossas faculdades mentais, não somos capazes de entender e muito menos de participar, mas sabemos que Teu Espírito Santo pode nos revelar e deseja nos incluir nesse plano tão maravilhoso. Nós somos tremendamente agraciados por Ti, por sermos alcançados, por sermos convidados a participar desse Teu plano, Senhor. Te agradecemos por isso e queremos corresponder com nossa gratidão e nosso coração inteiramente entregue a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos falando sobre esse mistério do plano de Deus, do plano de redenção. Temos falado sobre como Deus começou com Abraão, falamos sobre como Deus, as estratégias, como Deus trabalha, o escândalo da particularidade. Vimos algumas coisas sobre a nova aliança, como Jesus não veio para pagar tudo que tinha acontecido antes, para começar algo novo. Ele veio para dar continuidade e falamos um pouco sobre essa questão assim o que muda, o que não muda na nova aliança. Então, nosso objetivo maior é realmente chegar nesse ponto de hoje, né? Esperamos que vocês tenham conseguido acompanhar, absorver. Isso são coisas que precisam depois de vocês meditarem mais. Isso não é uma coisa assim que a gente consegue absorver tudo de uma vez, mas é muito importante. Existem momentos, né, eu gostaria muito que acontecesse isso, talvez alguns já tenham uma certa noção sobre isso, mas é muito gostoso quando você tem assim né, em inglês eu falo assim, um momento ahá, né, assim, quando você fala assim, uau, assim, né, eu vi uma coisa que eu nunca vi antes. Então, realmente, assim, que Deus faça isso, né? Não só hoje, mas em vários momentos na nossa vida, né? Na nossa caminhada com Deus. Existem momentos em que, gente, eu li a Bíblia minha vida toda, ou faz anos, ou faz tempo que eu vejo essas escrituras e nunca consegui ver essa verdade. Então, é isso que Deus quer mostrar para nós. Então, quando nós chegamos agora, então, na nova aliança, nós sabemos que assim, a grande questão, nós começamos na primeira aula, eu não vou repetir agora, mas se der tempo no final, quando a gente leu em Efésios, como em Efésios 3, Paulo fala que Deus tinha dado para ele uma revelação de um mistério que tinha sido oculto desde os séculos passados, mas que naquela época, né, de Paulo, Deus estava revelando de uma maneira nova. E esse mistério tinha a ver com como os judeus e os gentios, na verdade ele estava falando sobre os gentios, né? Hoje nossa situação é inversa, né? Porque nós somos uma igreja quase toda constituída de gentios e nós estamos procurando entender como é que Deus quer incluir os judeus e como é que faz parte. Naquela época era o contrário, era só judeus no início, né? Só judeus que eram discípulos de Jesus, só judeus que receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, só judeus foram convertidos quando Pedro pregou, né? E 3.000 pessoas, não tinha gentio nenhum, era só judeu. Então, aí quando, né, tem aquela história de Pedro, como foi tão difícil para ele levar a palavra para Cornélio como um gentio, então, para eles era muito difícil entender, até expliquei isso na última aula, não é que eles achavam que o plano de Deus não era para incluir gentios, mas eles entendiam que não era o momento, que só quando Deus tivesse restaurado Israel, quando tivesse Davi sentado no trono e todas as promessas sendo realizadas, aí sim que ia alcançar os gentios. Então, Pedro falou assim, como assim? Eu vou falar com Cornélio? E talvez eles tivessem uma ideia de que o gentio, porque depois eles fizeram aquele concílio em Atos 15, eles tinham, acho que também uma ideia assim, de que o gentio, tudo bem, vai ser alcançado, mas para o gentio ser alcançado, ele tem que se tornar judeu, porque existia isso, o judeu para nós é uma etnia, mas
judeu era uma religião, ser circuncidado, isso acontecia, né? Era um prosélito. Ele podia ser alguém de outra nação, ele entrava, né, tinha um processo para entrar, e ele, apesar de ser de uma outra etnia, ele se tornava judeu, parte da aliança, circuncidado. Essa foi a grande briga, né, no Novo Testamento, assim, que tinha gente que falava com os gentios que estavam se convertendo que eles tinham que se tornar judeus. Então eles tinham toda essa ideia sobre como Deus ia fazer isso. Então, a nossa pergunta, né, aqui é: por que existem dois povos na nova aliança? Porque, na verdade, o conceito, e eu falei com vocês já, acho que na aula passada, esses pontos polêmicos, né? Existem vários pontos polêmicos sobre isso que a gente está tratando nessas aulas. E hoje tem muita gente na igreja, muita gente boa, muita gente profunda, muitos teólogos, né? Pessoas assim de grande estatura. E a gente não está aqui para dizer essas pessoas não sabem nada, mas são linhas de interpretação diferentes e a gente precisa realmente buscar entendimento de Deus para saber como fazer. Então, esses pontos polêmicos são questões que nós estamos orando e querendo que Deus revele, que se torne real para todo mundo. Mas a promessa a Abraão continua válida em sua totalidade? Qual que é a implicação disso? Ou seja, Deus prometeu, né, tem sido falado nas duas aulas aqui, minha da Eliana, assim, desde o início, Deus fez uma promessa para Abraão, terra, povo, né, ser uma bênção a todas as nações. Essa promessa foi sendo ampliada, tem a questão do reino, tem a questão da nação, né, com a Torá. Então tem várias coisas que fazem parte dessa promessa de Deus a Abraão. E a pergunta é: será que essa promessa de Deus a Abraão, ela continua sendo válida? Ou por várias razões, será que não vai continuar mais, não é válida mais, só a parte espiritual, o reino não é espiritual, não é só um reino espiritual que Deus tem agora? Quem vai herdar as promessas do Antigo Testamento? Agora não é mais Israel, agora é a igreja, né? Essa teologia, essa linha tem um nome, que se vocês leram, né, tal, vocês vão lembrar que ele fala sobre a teologia da substituição, né? Então, o que é a teologia da substituição? É que antigamente era Israel, só que chegou, aí tem várias vertentes assim, do porquê disso, mas ou porque Israel rejeitou, ou porque Deus já tinha essa ideia mesmo, que Israel só ia existir até a vinda de Jesus, aí ampliou para os gentios, agora não tem mais Israel como nação, não tem mais terra. Tudo bem, os judeus têm a terra deles lá em Israel, mas isso não tem significado para o plano de Deus, para o plano de redenção. Então, a teologia da substituição é tudo que Deus queria fazer através de um povo, de uma nação, no Antigo Testamento, agora transferiu tudo para a igreja. A igreja que é a descendência de Abraão, a igreja que herda as promessas. Se for maldição, deixa para os judeus, né? Mas se for bênção, é para nós, né? Então, essa ideia da substituição, né? Então, o reino não é espiritual, quem vai dar as promessas? E agora esse último ponto que eu não tinha colocado na semana passada, nessa tela, talvez seja o mais polêmico de todos, porque assim, todos estão interligados, né? Esses pontos polêmicos fazem parte de uma mesma linha de interpretação. Mas a ideia que muitas pessoas têm é que se um judeu hoje aceita o Messias, aceita Jesus, ele se torna membro da igreja como qualquer outro, e não tem diferença, né? Você tem um chinês que faz parte do corpo de Cristo, um italiano, um americano, um africano, seja quem for, todo mundo, todas as nações, todas as etnias fazem parte do corpo de Cristo, não existe mais distinção. E tem uns versículos bem legais sobre isso, não tem? No Novo Testamento, agora em Cristo Jesus não tem mais homem nem mulher, não tem mais judeu e nem grego, não tem escravo nem livre,
todos nós somos um só em Cristo Jesus. Então, existe essa ideia assim, de que tudo se torna um só, inclusive em relação aos judeus. Então, dessa forma, não teria mais uma promessa, não teria mais algo específico mais para os judeus. Tá? Então, esses são pontos polêmicos que nós estamos tentando abordar, né, nessas aulinhas. Não dá para ir com muita profundidade, mas tem muito material bom. Né? A gente tem recomendado muito aquele livro O Único Rei, deve ter na biblioteca aqui, mas é um livro, assim, se você tem interesse nesse assunto do plano de Deus para a redenção, tem vários livros que você deve ter na sua biblioteca para você consultar, né? Raízes Judaicas, Único Rei, né? Tem um livrinho que eu, acho que não sei se eu mostrei aqui, A Importância de Israel, né? Um livro maravilhoso também, e tem outras coisas que que existem para a gente consultar, ok? Então, vamos pensar só um pouquinho assim, por que existem? Então, tem toda uma pergunta sobre isso. Se Paulo falou que não tem judeu e nem grego, então por que nós estamos falando que existe essa distinção? Nós vamos continuar falando sobre isso, mas só, talvez eu volte nessas razões aqui. Mas será por que Deus mantém dois povos? Tudo bem que os judeus têm acesso à nova aliança, assim como qualquer outra nação. Mas tem alguma coisa diferenciada para os judeus? Tem um chamado diferenciado? Tem todo o corpo de Cristo, como eu falei, tem todas as etnias. Mas os judeus separados, isso não é um tipo assim de racismo, não é um tipo assim de favoritismo, não é um tipo de... Assim, por que Deus faria algo especial para os judeus? Eles são melhores do que nós? Eles têm mais privilégios do que o resto do corpo de Cristo? Eles estão numa classe superior? Então tem muitas perguntas sobre isso. E isso tem muito a ver com o plano de Deus para a redenção. Isso não é só uma curiosidade, né? Isso é um ponto importante. E como é que você lê a Bíblia? Quando você, mesmo que você transferisse todas as promessas do Antigo Testamento para a igreja, como, né, que essa linha de interpretação faz, você lê Jeremias, então eu vou fazer uma nova aliança naqueles dias, assim. Então, isso está falando sobre nós. Claro, nós somos incluídos, mas essas promessas em Jeremias, em Ezequiel particularmente, foram dadas dentro de um contexto que eu vou reunir vocês, depois do cativeiro, depois da diáspora, eu vou reunir vocês de todas as nações do mundo. Tem um versículo, acho que em Jeremias, que ele fala assim, é como um pescador que vai procurando, como um caçador, eu vou catar vocês de todas as nações, eu vou procurar vocês, onde vocês estão escondidos, em todas as nações, porque hoje tem brasileiro em tudo quanto é nação, você pode ir viajar pelo mundo, tem algum brasileiro lá, mas antes dos brasileiros irem para o mundo inteiro, os judeus foram para o mundo inteiro, né? Então tem judeu no mundo inteiro, e tem judeus, né, voltando para, muito interessante em Israel, né, tem judeus negros, nós vamos receber um agora em julho, né, esses dois irmãos que vêm para ministrar, né, Eiton e o genro dele é um judeu messiânico da Etiópia, negro, mas é judeu. Como que pode ser isso, né? Mas tem judeus em toda parte do mundo e Deus prometeu que ele ia trazer esses judeus de todas as nações do mundo, trazer de volta para Israel, dar um novo coração para eles, vai tratar com eles, vai tirar a idolatria, vai tratar com o coração deles, vai trazê-los de volta para o seu Senhor, vai cumprir a promessa de ter um descendente de Davi, de ter o próprio Davi, lógico que não aquele Davi, mas é o filho dele que é Jesus, vai trazer Davi para reinar sobre eles em Israel. Não, isso tudo é igreja, isso tudo é igreja. Se você lê assim, você perde... Como que era isso? Eu falei semana passada, né? Assim, como falar com a criança, você vai dar um sorvete e aí você fala assim, não, eu estava falando em figuras, não é bem sorvete que eu vou dar para vocês. Então, como que você lê a Bíblia? Como é que você lê o Velho Testamento?
Então, voltando à pergunta, por que existem dois povos? Por que Deus quer, se é verdade isso que nós estamos propondo, se continua tendo uma distinção de judeus e não judeus no corpo de Cristo, não de status, quando a Bíblia fala que todos são pecadores, Romanos, né, faz uma sequência muito profunda no livro de Romanos e chega no fim, Deus considerou tanto judeus como gentios pecadores, necessitados da sua graça, todos chegam ao Messias, todos chegam à graça da mesma forma, não tem um tipo de salvação para o judeu e outro tipo de salvação para o gentio, todos entram da mesma maneira, mas tem uma distinção. Então a minha pergunta é, por que essa distinção? Então vamos lá, por causa do método que Deus usa na redenção. Qual que é o método que Deus usa na redenção? O escândalo da particularidade. O que é o escândalo da particularidade? Que Deus não vai chegar para todas as pessoas na face da terra e se revelar diretamente do céu. Ele tem feito isso com muitos muçulmanos, é um fenômeno fantástico. Deus está se revelando, Jesus está se revelando para muitos judeus, para muitos muçulmanos, muitos países do mundo. Mas não é o método que Deus usa, é exceção. O que Deus usa? Ele escolhe alguém, ele escolhe não só alguém como Abraão, ele escolhe um povo, a igreja faz parte desse escândalo, Deus escolhe alguém, Deus escolhe um povo para, através desse povo, alcançar os demais. Então, isso é um escândalo, porque todo mundo devia ter acesso igual, mas Deus faz dessa maneira, né? Então, por que isso exige que haja dois povos? Nós vamos continuar vendo um pouco sobre isso. Por causa da segunda razão, por causa da tendência humana de ser arrogante e autossuficiente. Nós temos uma grande tendência, nós temos falado que a divisão da igreja, lá nos primeiros séculos da história da igreja, eu não sei se vocês vocês estão em andamento, né, na história da igreja, né? Eu não sei se foi detalhado isso, sim, né, nos primeiros séculos, mas assim, é muito impressionante ver como a igreja, a partir de poucas décadas depois da igreja apostólica, já começaram a recusar, a rejeitar as ligações com os judeus, começaram assim a desprezar as escrituras, as raízes. Isso não foi uma coisa que aconteceu 500, 1000 anos depois. Isso começou ainda, um pouquinho talvez no primeiro século, mas no segundo século já estava bastante, assim, começou a caminhar bastante nesse sentido. Então, quando a igreja começou a rejeitar os judeus, por que isso estava acontecendo? Porque a igreja, os gentios, se acharam donos da verdade. Hoje ninguém se acha dono da verdade, né? Assim, isso é um fenômeno antigo, assim, né? A gente tem que pesquisar para descobrir por que as pessoas tinham essa psicologia antiga. Hoje ninguém tem, graças a Deus, né? Ninguém se acha dono da verdade, né? Mas olha que tendência maléfica. Os judeus tinham isso antes. Os judeus se achavam donos da verdade, os gentios não podiam entrar, não foi? Pedro estava contaminado com esse vírus. O apóstolo Pedro. Eles se achavam donos da verdade e os outros eram inferiores. Então, essa briga entre os que têm a verdade, quando Deus escolhe, esse método que Deus usa, né? Um amigo nosso, né, um irmão no ministério, ele fala assim, Deus, ele escolheu o jeito mais difícil de fazer a redenção, não é? Gente, se coloca no lugar de Deus. Não é muito mais fácil Deus se revelar a cada um de nós e não depender desses instrumentos humanos que atrapalham tudo? Você não acha que para Deus seria mais fácil? Ele faz através da gente, e a gente deturpa, a gente faz a gente atrapalha todo o plano de Deus, mas Deus quer fazer assim. E Ele é Deus, Ele tem o direito de fazer do jeito que Ele quer, e Ele é mais glorificado fazendo assim. Então, essa tendência humana de ser arrogante, autossuficiente, dono da verdade,
Então Deus colocou o plano de redenção para funcionar dentro de uma interação entre dois povos. Durante 2000 anos ele trabalhou com Israel, os descendentes de Abraão. Alguns gentios entraram, mas foram poucos. Foco do plano de Deus com Israel. Depois veio Jesus. Ele começou com Israel, com o remanescente de Israel. Mas a nação de Israel foi rejeitando. Os gentios que foram entrando começaram a se tornar maioria, começaram a ser arrogantes contra os judeus, e os gentios começaram a sentir, agora nós é que somos donos da verdade. Você, judeu, para entrar, você deixa de ser judeu, você larga todas as suas tradições, toda a sua cultura, todas as suas promessas, tudo que você tem, e se torne um gentio como nós. Então, essa arrogância é o que atrapalha o plano de Deus. E Deus falou assim, não, vou manter dois povos. Eu vou fazer uma outra pergunta bem simples. Por que Deus fez homem e mulher? Por que não fez assim? Porque o que tem de machismo, de feminismo, de superioridade de um lado, de superioridade do outro lado, né? Os casais, por que a mulher não faz assim, né? Tem as piadas, né? Mulher só faz assim, as mulheres falam assim, mas homem só faz assim. É uma briga contínua, mas Deus fez homem e mulher, são diferentes, mas se complementam. Você acredita que na Trindade é assim? Na Trindade tem três e cada um é diferente. O Pai, eles são um, mas o Pai não é filho, o Pai é Pai, o Filho é Filho. Eles são diferentes e eles têm harmonia perfeita. E Deus nos chamou para homem e mulher, judeu e gentio, rico e pobre. Tem rico e pobre. Isso é bom? Isso é plano de Deus? Não, não é plano de Deus. Um dia não vai ter homem e mulher, mas não que vai acabar distinções, as distinções serão maravilhosas, é a variedade que faz parte da beleza daquilo que Deus vai fazer, amém? Não sei se vocês estão captando, mas eu acho isso maravilhoso, eu fico encantado de ver assim como Deus faz pessoas diferentes, tendências diferentes, homem e mulher diferentes, né, brasileiro e ocidentais e orientais, e tudo diferente, cada um com sua contribuição, e racismo, e separação, e brigas, e guerras, é tudo por causa de não reconhecer a contribuição maravilhosa que a outra parte tem. Então, é isso que Deus fez. Ok, se você leu o livreto, ele fala sobre a diferença, até foi uma das perguntas que eu fiz, eu espero que todo mundo já entregou, porque agora eu vou dar a resposta, né? Mas a resposta está no livreto, acho que não foi difícil de achar. Qual a diferença entre Israel, a nação de Israel, e o verdadeiro Israel? Tá? Todo mundo entendeu bem essa distinção? Então, qual a diferença entre Israel e o verdadeiro Israel? Né? Poxa, mas como assim, né? Israel foi chamado como nação, Êxodo 19, para ser uma nação peculiar. Peculiar tem uma conotação ruim, né? Peculiar, esquisito, né? Mas peculiar para Deus, assim, às vezes é esquisito para quem está olhando de fora. Mas peculiar, assim, é diferente, é especial, porque ele fala assim, toda a terra é minha, mas vocês são peculiarmente meus, vocês são especialmente meus. O que ele quis dizer com isso? Eu não gosto do resto do mundo. Eu vou criar um grupinho e vou gerar neles uma qualidade especial e o resto do mundo pode servir outros deuses e fazer as coisas que eles fazem. Eu não vou me importar com o resto. É isso que Deus... Esse é o plano de Deus? Não. Vocês vão ser especialmente meus, porque através de vocês eu vou ganhar toda a terra vai ser atraída a mim. Então Israel seria
aqui está grande, né, para poder ver, mas assim, na verdade, assim, se você pensar na humanidade, esse círculo azul aqui de Israel seria um círculo pequeno, porque é uma naçãozinha minúscula. Mesmo na época antiga, Israel era um paizinho pequeno, muito pequeno, em comparação ao resto. Então, Israel já era o que nós podemos chamar um remanescente entre as nações. Toda a humanidade caiu por causa do pecado, mas Deus pegou uma naçãozinha e vai começar a trabalhar com eles. Mas dentro dessa nação, não são todos que, né? Deus queria que toda a nação fosse uma nação de sacerdotes, não é? Mas daí não foi toda a nação como sacerdote, aí ficou Levi, só a tribo de Levi. Mas na verdade, sim, em relação a toda a nação de Israel, era um pequeno grupo que seria remanescente. Então, Israel é um remanescente dentro das nações, mas dentro de Israel só tem um pequeno remanescente. Então, a diferença entre Israel, a nação de Israel, e isso até hoje, a diferença entre a nação de Israel e o remanescente é que o verdadeiro Israel são aqueles que realmente têm aliança com Deus. Os demais, né, não fazem parte do verdadeiro Israel. É só um parênteses. Nós tem muita ideia conflitante, muitas ideias por aí. Tem gente que é contra Israel, tem gente que, né, teologia da substituição, mas também assim, em relação à nação de Israel, tem gente que não apoia nada, e tem gente que é fanático, Israel é tudo, tem que apoiar tudo que faz. A nação de Israel hoje, embora seja um cumprimento da profecia, mas a nação, o governo de Israel, o povo de Israel, hoje, eles não são o verdadeiro Israel. É um cumprimento, Deus tem um plano para eles, Deus vai alcançar, nossa oração é por eles, mas precisamos entender a diferença entre Israel como um todo e o verdadeiro Israel. O que isso significa na prática? Não significa que eu vou ser contra Israel em relação ao seu direito de existir ali naquela terra, mas eu não vou apoiar necessariamente tudo que eles fazem. Nem tudo que o governo de Israel faz, nem tudo que o povo judeu faz é bom. Claro que não, eles são pessoas que precisam de redenção como a gente. Então, o verdadeiro Israel é esse remanescente. Essa era a situação no Antigo Testamento. No Novo Testamento, veio a inclusão dos gentios. Então, nessa inclusão dos gentios, esse remanescente, então nós temos um remanescente das nações e temos um remanescente de Israel. Então, colocamos aqui assim do lado para dizer assim, tem um remanescente que veio das nações, que eles entraram na igreja, entraram no propósito de Deus. De acordo com o concílio deles em Atos 15, foi decidido que os gentios não precisavam se circuncidar, não precisavam se tornar judeus. Por isso que esse círculo não está todo dentro de Israel, porque os que se convertiam das nações não se tornavam parte da nação de Israel. Eles se tornavam parte do verdadeiro Israel, que é o povo que tem aliança com Deus, mas eles não fazem parte da nação de Israel. Estou mexendo muito com a cabeça de vocês ou está fácil de acompanhar? Então, essa é a situação que tinha na igreja primitiva. Mas aí o que aconteceu? No tempo dos gentios, que começou logo depois, tempo dos gentios foi quando? Foi quando os gentios não retribuíram. Eu quero que vocês peguem bem essa ideia. Claro que isso foi direção de Deus. Tinha muito judeu que não queria aceitar os gentios, sendo os judeus não eram tão bonzinhos. Mas foi decidido em Atos 15, naquele primeiro concílio, que aqueles... Sabe aquela... Vocês devem lembrar da história. Paulo, Barnabé, os companheiros deles, eles estavam pregando em todas as nações, todos os países por volta, estavam pregando para os judeus e depois pregavam para os gentios.
quando os gentios se convertiam, Paulo não exigia que eles se tornassem judeus. Mas quando Paulo ia embora, alguns judeus bem amigáveis chegavam lá nas igrejas e falavam assim, vocês não podem fazer parte do Messias, vocês não podem fazer parte da igreja se vocês não se circuncidarem. E Paulo ficava muito bravo. Aí você tem a carta dos Gálatas e outras cartas que ele ficava falando, Filipenses, vários falam assim, não é assim. E aí tiveram que fazer um concílio para tratar desse assunto. Então, nesse concílio, debateram, tiveram assim, né, bastante discussão, mas no fim ficou decidido, não, os gentios não precisam se circuncidar, eles são aceitos. Então, os judeus, né, os líderes, né, a direção de Deus, mas os judeus estavam dizendo, gentios, vocês podem fazer parte da comunidade, vocês podem fazer parte do verdadeiro Israel sem se tornar um judeu como nós. Mas dentro de poucas décadas, os gentios não retribuíram isso. Quando eles se tornaram maioria, eles não falaram com os judeus, vocês, judeus, podem fazer parte com a gente sem deixar de ser judeu. A questão se tornou outra. Eles falam assim, não, para vocês serem judeus, para vocês serem cristãos, vocês têm que deixar de ser judeus. Os judeus messiânicos, no final do primeiro século, eles foram atacados dos dois lados. Os judeus ortodoxos que não aceitavam Jesus, falavam assim, se você aceitar Jesus, você não é mais judeu. Isso judeus ortodoxos falando com o pessoal deles. Se você aceitar Jesus, você não é mais judeu. E os gentios falam assim, se você não deixar de ser judeu, você não pode ser parte da igreja. Então, o que nós somos? Eles não faziam parte da igreja, não podiam fazer parte da igreja e não podiam fazer parte das sinagogas, do culto ao que os judeus tinham. E foram desaparecendo. E isso foi o que aconteceu. Então, o círculo ficou aonde? Totalmente fora de Israel. Alguns judeus se convertiam? Sim. Sempre tinha alguns judeus que se convertiam. Só que o que acontecia com eles? Deixavam de ser judeus. Né? Eles deixavam de ser considerados judeus. Então, isso aqui é o que aconteceu na história. Então, nós vamos dar um passeio muito rápido. Esse assunto de Romanos seria um assunto para umas 3 aulas. Mas nós vamos fazer em 15 minutos, meia hora, não sei. Assim, só vou ter que passar meio rápido, senão a gente não chega no ponto final, tá? Mas se você quer uma dissertação, se você quer uma discussão detalhada no Novo Testamento sobre essa questão, como que Deus vê judeus e gentios, são esses 3 capítulos, Romanos 9, 10 e 11. Eu espero que vocês tenham conseguido ler antes da aula, porque isso também ajuda bastante, sim, para entender. Então, é muito difícil para mim falar sobre isso rapidamente. Isso aqui, gente, é a minha paixão, eu amo esses trechos. Eu paro em Romanos 9, gente, isso me comove de verdade, sabe? Romanos 9 começa, antes dele falar sobre o assunto, ele fala assim, irmãos, eu gostaria, quem dera que eu pudesse ser riscado como Moisés do livro da vida, para que meus compatriotas pudessem entrar no plano de Deus. Gente, eu não consigo entender isso. Eu jamais vou pedir para Deus tirar meu nome. Eu não tenho esse coração, eu confesso, eu não tenho. Eu falo assim, Deus, pode fazer muita coisa, mas eu quero fazer parte, eu quero estar dentro. E Paulo fala assim, irmãos, eu gostaria, quem dera, porque o coração dele era tão apaixonado, tão ligado ao coração de Deus, que ele falou isso. Agora, nesse livreto ele fala isso. Sobre quem Paulo estava falando? Sobre o verdadeiro Israel ou sobre, a gente fala, nação de Israel, povo de Israel como um todo? Paulo chegou nesse ponto de querer dar a própria vida, de tirar, não é martírio, vocês entenderam, né? Paulo não estava falando sobre martírio.
Martírio, eu não sei se eu teria coragem, mas até dá para entender. Né? Assim, vou dar minha vida, mas minha vida física. Né? Mas Paulo não estava falando sobre martírio. Ele estava falando sobre a eternidade. Ele estava falando sobre ele deixar de fazer parte do povo, fazer o que Jesus fez. Claro que Paulo não podia fazer isso. Só Jesus podia ir ao inferno por nossa causa. Só Jesus, mas ele participou tanto do coração de Jesus, que Moisés também tinha esse mesmo coração, que ele falou assim, Deus, a tua honra é mais importante do que a minha eternidade. Se o Senhor vai acabar com toda essa nação e isso mancha a tua honra, eu prefiro que o Senhor me tire. E Deus tinha feito uma proposta indecente, que era, eu vou riscar esse povo e vou pegar você. Mas não, Moisés falou assim, não, eu não quero que o Senhor faça isso. É como um pai ou uma mãe que fala assim, em vez do meu filho morrer eu. Então, me tire. Mas não, a tua honra, o meu amor pelo Senhor é muito maior do que o meu amor próprio. Então, é um estágio, é chegar assim, a um ponto que realmente a gente só pode falar assim, Deus, isso só o Espírito Santo pode gerar dentro da gente. Mas sobre quem Paulo estava com esse encargo? O povo todo ou aquele remanescente? O povo todo. Porque o remanescente já existia. Por que Paulo ia assim? Paulo fazia parte do remanescente. Naquela época, o remanescente do verdadeiro Israel, ele já existia. Ele estava aqui já. E era mais forte do que hoje. Então, Paulo não estava dizendo, como me angustio por causa de Deus precisa ter pelo menos remanescente. Não, Deus tem um remanescente. Paulo estava angustiado por causa da nação toda. Agora, por que a nação toda de Israel? Por que ele vai ter essa angústia? Eu tenho conversado há pouco tempo, nós tivemos um diálogo, né, com pessoas que não concordam com essa ideia, assim, e a gente tentando colocar assim, mas por que Paulo estava angustiado pela nação de Israel, se Deus não tem um plano para a nação de Israel? Que muita gente hoje acha que Deus não tem um plano. O remanescente é como todos, não é todo brasileiro que vai ser salvo. Deus vai trabalhar com aqueles que correspondem, né? É um remanescente. Agora, por que na nação de Israel é diferente? E Deus quer a nação toda. Por que Paulo estava assim? Aí eles falaram assim, não, é porque Paulo tinha esse amor pelo povo dele. Gente, não é. Não é assim simplesmente um amor pelo povo dele. Aliás, Paulo era apóstolo para quem? Paulo era apóstolo para os gentios. Agora, por que ele estava preocupado com os judeus? Então, é isso que nós precisamos ver. Então, só vou seguir rapidinho assim, só para vocês terem uma ideia. Eu até pedi, assim, não era uma coisa que vocês precisavam entregar, mas assim, não sei se alguém conseguiu fazer. Assim, é bom quando a gente vê uma dissertação. Romanos 9, 10 e 11 é uma dissertação sobre a igreja de Israel. Então, quando você lê, você tem que fazer tipo um esboço. Porque Paulo, principalmente Romanos é uma dissertação do início ao fim. Então, ele não está jogando ideias soltas. Vamos falar sobre judeus. Mas agora vamos falar sobre graça. Não, ele começa no capítulo 1, porque o evangelho é o poder de Deus, a redenção para os judeus primeiro e depois para os gentios. Ele começa no capítulo 1 falando sobre isso. E ele vai falando sobre graça. A gente estuda muito Romanos para entender justificação, né, salvação pela fé, mas no livro todo, eu pensava, eu confesso, eu pensava assim, Romanos de 1 a 8, Paulo falando sobre graça e salvação. E aí, assim, ele terminou de falar sobre graça no capítulo 8, né, salvação e tudo mais, e aí agora eu vou falar sobre outro assunto. Não é. Romanos 9, 10 e 11 é uma sequência, porque você volta no capítulo 3, no capítulo 1 já falei, no capítulo 2 ele fala sobre judeus e gentios, no capítulo 3 ele fala sobre judeus e gentios, é tudo interligado, porque esse mistério
Faz parte do plano de redenção. Faz parte do mistério do plano de redenção. Nós precisamos, se nós queremos fazer parte, se nós queremos ver esse plano de Deus se consumando, nós precisamos entender o mistério. E o mistério inclui esses dois povos. E por que Deus continua com dois povos? Então, vamos só assim seguir mais ou menos uma ideia assim para vocês terem. Romanos 9 e 10 é uma preparação, o capítulo 11 é onde ele vai entrar mesmo no assunto, assim, o que vai acontecer, né? Mas só para a gente entender, Romanos 9 todo mundo lê por causa da predestinação, né? Todo mundo quer assim, né? Aí fica aqueles textos difíceis. Se você depois, se você não leu a segunda parte desse livreto, é um capítulo, é uma parte de um capítulo do livro Raízes Judaicas, a segunda parte. E nessa segunda parte ele fala um pouco sobre essas questões que eu não vou poder detalhar aqui. Então, ele começa todo o discurso dele com um encargo por todo o povo judeu, por toda a nação de Israel, e a gente vai voltar nisso, mas a minha pergunta é, por que ele, como apóstolo para os gentios, por que ele tinha esse encargo? Ele não fala isso sobre os romanos, ele não fala isso sobre os tessalonicenses, ele não fala isso sobre os efésios, ele fala que ele tem esse encargo para os judeus. E a minha pergunta volta assim, mas é porque Deus ama mais os judeus? Eles têm um privilégio, eles são especiais, eles são diferentes, Deus ama mais os judeus do que os outros? Não! Se você entender o plano de Deus desde Abraão, você já tem a resposta. Deus não ama mais os judeus. Mas Paulo, eu ia falar mais no fim, já estou soltando o negócio. Paulo tem um encargo para os judeus, apesar de ele ser apóstolo para os gentios, por quê? Porque os judeus são uma chave para a redenção do mundo. Se ele não vê o propósito de Deus realizado com a nação de Israel, se Deus não é fiel às suas promessas para Abraão, se Deus... Não é assim porque Deus falou, agora eu tenho que cumprir. Não, Deus falou muito bem pensado. Deus tinha um plano com Abraão. Através de Abraão, redenção do mundo. Sem a redenção, sem cumprir as promessas de Jeremias, de Ezequiel, que voltam também lá no início, sem cumprir aquelas promessas, os gentios estão sendo salvos, nós fomos salvos, mas a redenção do mundo não aconteceu e não vai acontecer. Então, por isso, Paulo tem um encargo para a nação de Israel. Porque eles são a chave, tem uma chave. Deus quis fazer assim. E no capítulo 9 ele fala assim, você vai brigar com o oleiro, por que Deus faz assim? Não adianta você brigar, Deus tem um plano. Ah, mas Deus está sendo injusto. E eu ficava assim, matutando assim nesse capítulo 9, mas não é justo. Ele faz uma pergunta que eu faria, mas se Deus faz um vaso para desonra, um vaso para destruição, então por que Deus fica bravo com o vaso para destruição? Porque ele fez para destruir. E Paulo fala assim, mas por que isso? Ok, mas só eu estou me antecipando, mas número 2, a promessa de Deus, ele fala assim, depois que ele fala do encargo, ele fala que os judeus têm, não é que tiveram, os judeus têm as alianças, os judeus têm as promessas, os judeus têm os patriarcas, os judeus, todo o plano de Deus está amarrado, está interligado com a nação de Israel e não é só com o remanescente, é com a nação de Israel. Então, aí ele fala assim, mas a promessa de Deus não falhou. Como é que ele explica que a promessa de Deus não falhou? Ele vai usar aquela ideia ainda do remanescente, porque ele fala assim, não são todos os filhos de Abraão que são verdadeiramente filhos de Abraão. Ele vai usar o exemplo, né, de Ismael, de outros filhos que Abraão teve e que não fazem parte da promessa. Isaac também teve 2 filhos, e os 2, né, só um que fez parte. Então, a eleição ou escolha de Deus para ser parceiro no plano de Deus é soberano. Então, uma coisa assim, esse livro, Único Rei, não sei se vocês já
assim, eu recomendo muito, muito, muito a leitura. Tem muitas coisas preciosas nesse livro. Mas uma das coisas assim, que eu falei assim, foi aquele momento, ahá! Né, assim, uau! Eu vi uma coisa assim, que eu estou procurando. Assim, eu não sei se vocês têm, assim, tem uns textos da Bíblia que são assim, eu leio, mas não entendo. Tem umas coisas assim meio estranhas. Deus é soberano, eu sou barro, eu não posso reclamar com Deus porque Ele faz como Ele quer. Mas eu queria saber por que Deus faz desse jeito, né? Assim, então a gente tem essas perguntas. E uma das coisas assim que foi tremenda, eu já tinha visto isso há muito tempo, de que a Bíblia não fala sobre salvação do jeito que a gente fala. Para nós é tudo assim, eu vou para o céu, eu não vou para o inferno, eu estou salvo, eu não estou salvo. Não que isso não seja importante, mas é aquela coisa, se você foca nisso, você está perdendo o principal, porque o principal é a relação com Deus. E Moisés e Paulo descobriram assim que o desejo pela honra de Deus, pelo amor que a gente tem por Deus, é muito mais importante do que a minha salvação. Mas como assim? Eu posso amar a Deus e não fazer parte do plano? Não, é impossível. Por isso que Jesus deu a vida, foi até o último ponto, mas Ele se arriscou a ser separado eternamente de Deus. Mas claro que Deus não vai deixar. O Salmo 16 fala, o Senhor não vai me deixar separado de Ti. Eu estou dando minha vida pelo Senhor, o Senhor vai me deixar? Essa é a confiança. Paulo pode falar, só que é como Abraão com Isaac, né? A gente sabe da história de Isaac, então quando as pessoas falam assim, nós precisamos dar nosso Isaac, nós precisamos oferecer nosso Isaac, né? E a gente já vai na história, assim, mas no fim eu ganho meu Isaac de volta, né? Então a gente dá daquele jeito assim, né? Assim, aqui Deus está meu Isaac, mas eu sei que eu ganho de volta, né? Na verdade, Hebreus fala que Abraão cria na ressurreição, né? Mas não é. Se você está dando o seu Isaac, você está dando de verdade. Deus é que devolve. Mas você dar seu Isaac é dar de verdade. Jesus deu de verdade. Então, a eleição em Romanos 9, que Deus escolhe um e rejeita outro, não está falando sobre salvação. Ahá, descobri! A eleição nesse capítulo é quem vai ser o instrumento de Deus para ganhar os outros. Quando ele fala, eu queria Jacó e não queria Esaú, ele não está falando sobre salvação. Ele não está falando desde antes que nasceu. Tudo bem, Deus sabe quem vai corresponder a ele, isso é outro assunto. Mas não é o assunto de Romanos 9. Você tem que ler a Bíblia no contexto. O que Paulo está discorrendo sobre o quê? Então, gente, eu vou explicar para vocês. Deus já destinou uns para o inferno e uns para o céu. Não adianta fazer nada, antes de você nascer, Deus já determinou. Não é isso que ele está falando. Ele está dizendo, antes de Esaú e Jacó terem feito o bem ou o mal, ele já tinha escolhido qual que é o instrumento dele para dar continuidade à promessa. Isso agora, Esaú foi salvo ou não foi salvo? A Bíblia não fala. Eu não posso falar, não é o assunto. Então, a eleição, a escolha de Deus para ser parceiro no plano da redenção é uma escolha soberana. E a lição dos vasos, que eu queria que vocês depois lessem, que eu não vou ter tempo assim, para discorrer mais, mas também foi outro momento assim, uau, não tinha entendido isso. Dan Juster, né, o autor dessa parte, ele conhece, né, a cultura. Então, tudo bem, ele fala de duas distinções, vamos dizer assim, quando ele fala sobre vaso. O oleiro faz os vasos, os vasos, tem vasos com finalidades diferentes. Então, tem vasos de honra. O que é um vaso de honra? É um vaso que vai ser usado, sim, para colocar na mesa, para visita, né? É uma coisa bonita, é um prato bonito, é um vaso para flor, é um vaso de decoração, é uma coisa assim, é um vaso de honra. E tem vasos que têm uma finalidade que não é
tão honrosa, né? Que é para pôr água, para limpar o chão, que é para fazer as necessidades, assim, então tem vasos que não são, assim, não tem uma finalidade tão honrosa. Ok, tudo bem, isso aí eu entendo. Todos têm sua finalidade. Deus, em 1 Coríntios 12, fala, Deus colocou todos no corpo como Ele quis. Se Deus quiser me colocar no corpo para fazer uma função essencial, mas não de destaque, eu vou brigar com Deus? Não, eu vou contribuir com aquilo que Deus me deu para fazer. Ok? Até aí, tudo bem. Agora a parte difícil é a outra. Mas aí tem vasos que Ele faz de misericórdia e tem vasos que Ele faz para destruição. E aí ele explica que não é que Ele fez um vaso para ser destruído. Ele não faz um vaso para ser destruído. A minha briga, assim, minha contenda assim, nesse capítulo é como que vai ter um vaso que Deus já faz, assim, eu vou fazer esse vaso porque eu quero destruir depois. Que tem crianças que fazem isso, né? Fazem uma coisa, fazem uma torre, só para o prazer de destruir depois. Mas não é isso que Deus está falando. O vaso de misericórdia é um vaso que Ele estava fazendo, que no processo quebrou, danificou-se, e por misericórdia, aqui entra todo mundo, por misericórdia, porque a gente, assim, nós somos barro, mas nós não somos tão maleáveis como barro no oleiro, né? A gente pula, a gente esperneia, a gente mexe assim quando ele está fazendo, então a gente estraga o processo. Já pensou o oleiro tentando fazer um vaso e esse vaso está vivo e está saindo do lugar, não, assim, não, estraga. Então o vaso estragou. Por misericórdia, ele pega esse vaso e começa de novo. Não é aquela música que a gente canta, me faça de novo, né? Renova-me, me faça, eu estou totalmente atrapalhado, eu estou cheio de defeitos. Pega esse vaso e faça esse vaso novo. É vaso de misericórdia. Só que se o vaso de misericórdia não aceita esse processo de refazer, esse vaso vai para a destruição. E é por isso que ele fala assim, Deus tolerou com muito tempo os vasos da destruição. Por que Ele tolerou? Porque Ele está tentando fazer aquele vaso um vaso de misericórdia. E quando o vaso de misericórdia que Ele faz, Ele refaz, chega um ponto e fala assim, não dá mais. Aí Ele usa o exemplo de Faraó. Porque eu endureci Faraó. Você vai lá em Êxodo e olha, você vai descobrir que a primeira vez fala que Faraó endureceu o coração. Claro que eu não estou nem tendo nenhuma presunção de saber como é que Deus mexe nessas coisas do coração. Eu não tenho a menor ideia de como... Isso é um processo muito entre Deus e cada pessoa. Nós não sabemos como Deus faz. Mas o processo é esse. A lição dos vasos é Deus precisa refazer. Então os vasos de misericórdia só se tornam vasos para destruição se elas não aceitam o processo de Deus. E aí ele mostra... E isso até assim, algumas pessoas naquele primeiro trabalho meu que eu pedi para vocês colocarem textos que falam sobre Deus que é todas as nações, algumas pessoas usaram esse texto de Oséias. E quando você lê esse texto de Oséias 2, na verdade é no final de Oséias 1 e no final de Oséias 2. Esse texto fala assim, primeiro ele fala que Deus está bravo com o povo dele, o povo de Israel, e ele fala, vocês eram meu povo, mas eu vou chamar vocês de não meu povo. Lembra disso? Né? Eu vou chamar Israel, Judá, e eu vou dizer, vocês não são o meu povo. Depois, no capítulo 2, depois de um processo de restauração, ele fala assim, no lugar onde eu falei, não meu povo, eu vou chamar vocês de meu povo de novo. E muita gente pensa que ele está falando dos gentios, ele não está falando de gentios ali. Por isso que quando eu até fiz às vezes uma marca assim, quem usou esse texto para dizer assim, isso está mostrando que Deus quer todas as nações, aquele texto não é todas as nações. Aquele texto é Deus, lembra que Oséias até casou com uma prostituta, porque assim,
é uma pessoa infiel. E aí ele pega assim, mas eu vou fazer com que a esposa infiel seja considerada uma esposa fiel de novo. Então é o vaso de misericórdia. Deus pega nós, que somos infiéis, prostitutas, e Ele nos restaura e nos torna, nesse caso ele estava falando sobre a nação de Israel. Então quando ele fala assim, não meu povo, vocês quebraram minha aliança, mas depois eu vou chamar vocês de meu povo de novo, porque Ele vai trazer de volta para Ele. Então, gente, o número 5, e gente, isso começa com Israel, mas isso tem a ver com a gente também. O que eu queria que vocês entendessem é que quando a gente fala sobre esse processo de remanescente, então tem um remanescente de Israel e tem um remanescente das nações. Mas o objetivo de Deus é todo Israel e todas as nações. Isso não significa que todos serão salvos, mas o objetivo de Deus são todos, sempre. Não é isso que fala no Novo Testamento? Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O objetivo de Deus é sempre todos. Mas Deus começa trabalhando com o remanescente. Agora preste atenção, gente, isso é simples e complicado ao mesmo tempo. Porque Deus trabalha com o remanescente, mas Deus não quer só o remanescente. Deus quer o todo. Ele trabalha com o remanescente para ganhar o todo. Ok? Acompanhando? Mas esse remanescente, ele também não é fiel. E aí tem toda essa questão da velha aliança, assim tal, Deus foi trabalhando até vir com Jesus, mas mesmo na igreja, a igreja hoje é o remanescente de todas as nações. Nós somos uma parte do remanescente do Brasil. Mas todo mundo, aí tem essa questão, Israel e verdadeiro Israel. Tem a igreja e o que mais? A verdadeira igreja. Aí, verdadeira igreja, claro que somos nós aqui, né? Claro, sim, nós somos o remanescente do remanescente, nós somos escolhidos, né? Aí, sim, quando começa a pensar assim, Deus já fala assim, vou trabalhar com os, porque foi isso que Ele fez com os judeus. Porque eles eram arrogantes, Deus cortou da oliveira e falou assim, vou fazer ciúme com vocês, com o povo que não é chamado, e eu vou trazer esse povo para dentro, que foram os gentios, e vou fazer ciúme, mas a igreja, os gentios não fez ciúme, a igreja deu um chute nos judeus, era para fazer ciúme. O que é fazer ciúme? É para fazer com que eles quisessem voltar, e a gente fez o contrário, a gente, assim, nas eras passadas, mas mesmo hoje. O que nós fazemos com as pessoas que não fazem parte da igreja? Nós fazemos as pessoas que não fazem parte da igreja sentir que eles são inferiores. Isso não é o jeito. O remanescente tem que ser inclusiva, tem que ser assim, eu quero, vocês podem vir, eu fui perdoado, você pode ser perdoado também. Eu não sou melhor do que você, a graça de Deus precisa alcançar a igreja dentro da igreja. Um dos grandes perigos do CPP, de qualquer movimento de buscar mais a Deus é nós somos melhores do que vocês, nós temos uma visão melhor. Você volta para a sua igreja e começa a ser assim, eu sou espiritual e você não é, eu tenho mais visão do que você. Isso é o que traz divisão, sempre traz divisão. Então o remanescente tem que ser humilde, tem que ser quebrantado, para poder ganhar os outros. Então, nós temos aqui o processo, o quinto ponto aqui, o processo de apuração. O processo de apuração é, dentro de Israel, tem um remanescente. Mas dentro do remanescente, Deus está apurando, Deus está trabalhando, é disciplina, é cativeiro, é provações, é divisões na igreja. Deus está trabalhando com o remanescente, porque antes do remanescente poder ser útil para Deus, o remanescente tem que ser apurado, tem que ser purificado. Desse jeito não vai terminar, né? Romanos 10.
Na verdade, esse processo de porque os capítulos são, nem sempre a divisão dos capítulos é melhor, né? Mas o discurso de Romanos 10 começa no versículo 30 de Romanos 9. Então, de Romanos 9, versículo 30 em diante, é esse discurso aqui. Ele vai explicar o que aconteceu, por que Israel falhou. Eu não tenho tempo para trabalhar com isso, não sei se a Eliana vai falar mais, já falou bastante coisa sobre a lei, mas ele vai, assim, em Romanos 10, que ele falou sobre o remanescente, sobre o chamado de Deus, a eleição não é para salvação, a eleição, ele está explicando o que é vaso de honra, desonra, de misericórdia e tal, então ele faz todo esse discurso em Romanos 9 para explicar que Deus escolheu Israel, ficou um remanescente, e depois até o remanescente não aceitou Jesus. Então, Romanos 10 é para explicar a falha de Israel. E ele começa falando que Jesus é o fim da lei. O que é o fim da lei? Finalidade, né? Jesus, eu não sei onde que eu anotei, eu achei de vez em quando, assim, você vê uma versão da Bíblia, tal, assim, que traduz de um jeito que fica muito mais claro. Deixa eu ver se eu acho esse versículo de Romanos 10, acho que é versículo 4, tem uma versão messiânica, né? Que é em inglês, mas eu traduzi mais ou menos assim, né? Que a nossa Bíblia, a minha Bíblia fala, pois Cristo é o fim da lei para a justificação de todo aquele que crê. Romanos 10, versículo 4. Olha como que ficou, assim, está falando a mesma coisa, mas ficou claro. O Messias, que cada vez que fala Cristo, para nós é o sobrenome de Jesus, né? Jesus, o sobrenome dele é Cristo, né? Não, Cristo é ungido, Cristo é o Messias. Cristo é quando os judeus viam essa palavra, ele é o Messias prometido. Então, o Messias é o alvo da Torá, como meio para alcançar justiça para todos os que continuam confiando. Olha que bênção. Cristo é o alvo da Torá. A Torá é para levar para isso. Né? Eliano tem mostrado, não é pela Torá que você é salvo, nem no Antigo Testamento. O Cristo é o alvo da Torá como meio de justiça para todos aqueles que continuam confiando, que crê, né? Então, é maravilhoso. Então, ele mostra, eu não vou realmente poder falar sobre isso, mas por que o povo de Israel falhou, mesmo tendo zelo? E quando eu leio esse aqui em Romanos, que ele fala assim, Paulo fala, ele começa capítulo 10, falando de novo, né? Não com tanta ênfase como nisso capítulo 9, mas ele fala, irmãos, o desejo do meu coração, aí a gente sabe o que ele disse no início do capítulo 9, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel, ele não está falando do remanescente, ele está falando de toda a nação, é que sejam salvos. Versículo 2, porque posso testemunhar de que eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Quando eu leio esse versículo 2, todo mundo já viu certamente em reportagens, em filmes, sei lá, se você não teve a oportunidade de ver pessoalmente, é uma coisa assim que comove muito. Você ir ou no Muro das Lamentações, em Jerusalém, ou tem outros lugares que eles fazem isso também. Você vê os judeus ortodoxos, uma vez estava um sol escaldante, muito calor, tem uma parte no Muro das Lamentações que é céu descoberto, né, assim, debaixo do sol mesmo, e tem uma outra parte embaixo, assim, que é coberto, tem até estantes com livros, tem ar-condicionado, tem condições mais amenas, mas tem gente que fica lá fora, no sol. E vocês já viram, sim, aqueles, ou eles estão sentados, ou às vezes em pé, e estão fazendo esse movimento. Eles fazem um movimento assim, eles estão orando, eles leem, eles repetem. Tudo bem que muitos deles talvez estão fazendo por ritual, por obrigação, mas é uma coisa que me comove profundamente, porque eles estão ali com zelo, mas não com entendimento. Eles precisam ver Jesus, eles precisam ver o fim da lei, eles estão lá buscando, eles têm muitos erros,
muitas atitudes erradas, mas eles estão buscando. Então, apesar do zelo, eles não buscaram pela fé, tropeçaram na pedra Jesus e não se submeteram à justiça de Deus. Ele vai explicando isso no capítulo 10 e ele fala também sobre a verdadeira justiça pela fé, que é igual para todos. Então, em Romanos 10 mesmo, ele coloca, versículo 12, 10, 12, pois não há distinção entre judeu e grego, porque o mesmo Senhor é o Senhor de todos. Então, ele fala assim, mas como? Como que as pessoas vão ter essa fé, não só a lei, mas vão ter essa fé? Eles precisam ouvir. Se eles não ouvirem, né, como é que eles vão crer se eles não ouviram? Como é que eles vão ouvir se alguém não foi enviado? Mas depois ele fala assim, mas não tem desculpa, porque a proclamação saiu. Então ele chega no fim do capítulo 10, falando que Deus deu chance para eles, proclamou, Israel falhou, e eles não aceitaram, não entraram nesse chamado de Deus. Então aí nós temos Romanos 11, dificilmente você pensa em Romanos como um texto de profecia. Vocês acham que em Romanos tem profecia? Vocês já pensaram assim, né? O livro do profeta, assim, do passe, né? Assim, Romanos tem profecia? Tem. Romanos 11 tem a descrição, depois eu volto nisso aqui, o presente e o futuro do mistério, ele conta tudo do que estava acontecendo. Ele falou em Romanos 9 sobre o início do chamado, Romanos 10 ele fala como eles falharam, mas em Romanos 11 ele fala como que isso, o que vai acontecer, o que estava acontecendo no tempo dele e o que iria acontecer. E ele falou exatamente, quando ele falou com a igreja dos gentios, porque é interessante um fato que eu não tinha me atentado muito, é que antes de Paulo escrever essa carta, teve um imperador que expulsou os judeus de Roma, antes dessa carta. Então teve um imperador que expulsou os judeus de Roma. E depois um outro imperador, mais ou menos assim, sabe, vem um governo e faz uma coisa, aí vem outro governo e desfaz tudo que o outro... Acontece alguma coisa assim hoje, né? Mais ou menos. Então, tinha um imperador que expulsou todo mundo, aí veio outro imperador e falou assim, não pode vir de volta. Mas o que aconteceu nesse tempo? Quando os judeus foram expulsos de Roma, foram expulsos os judeus que criam em Jesus e os que não criam. E quando alguns judeus, né, depois voltaram, quando eles permitiram que voltassem, aí começou a ter mais conflito, porque a igreja dos gentios tinha ficado sem os judeus. Por isso que Paulo tinha que falar, porque eles estavam tendo conflitos. E ele foi explicando, e falou assim, agora, os judeus foram expulsos, foram cortados da oliveira, porque não aceitaram. Mas cuidado vocês gentios, que se vocês forem arrogantes, Deus vai tirar vocês também. Ele profetizou tudo o que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu, né? Então, aqui também, infelizmente, a gente vai ter que só passar por cima. Vocês leram o livreto explica também várias dessas coisas, então eu espero que tenha... ele fala nesse artigo do livreto como umas 5 vezes nesse capítulo ele dá essa sequência. Aqui, essa sequência aqui que eu estou colocando nesse slide é um pouquinho mais completo, não é o que está no livreto, mas tem as implicações. Então, qual que é a sequência? O que aconteceu? O que é a profecia? O que iria acontecer e já aconteceu no nosso tempo? Primeiro, Israel como nação rejeitou o Messias. Ele terminou o capítulo 10 falando sobre isso. Israel não quis. Ele até termina com aquela profecia de Isaías, fala assim, eu estendi minhas mãos o dia inteiro para uma nação que não quis. Então, esse coração de Deus, né? A Eliana pediu para vocês lerem Ezequiel 16. Quantos capítulos na Bíblia, nos profetas, ele fala, eu quis, eu chamei, eu dei, eu fiz tudo e vocês não quiseram, né? Então, esse é o drama, né? Israel, como nação, rejeitou o Messias, mas depois os gentios foram incluídos. Que aí ele dá essa ilustração da oliveira, né? E todo mundo entendeu bem assim,
essas 3 posições da oliveira, né? A teologia da substituição, assim, tem até os diagramas aqui, né? Acho que tem no livreto. Na teologia da substituição, você tem que Deus cortou, essa é a ideia, né? Deus cortou os judeus e foi para uma outra oliveira, plantou uma outra oliveira. Então, cortou a antiga, acabou os judeus e começou esse novo, né? Essa é a teologia da substituição. A igreja é uma árvore nova. No dispensacionalismo, né, que acredita que Deus tem 2 planos paralelos, então aí Deus não cortou. E essa ideia assim, que começou no século XIX, do dispensacionalismo, eles foram os primeiros a acreditar, naquela época, tinha gente antes, né, mas naquele século eles foram os primeiros a acreditar que não tinha nenhum indício que Israel como nação seria restaurado. Não tinha nada acontecendo em Israel. E eles acreditavam que Deus ia restaurar Israel. Então, eles viram isso e pregaram. Mas o dispensacionalismo mantém as 2 árvores. Não corta, mas fica as 2. Então, no fim, eles acreditam sim que Deus vai levar a igreja embora, né, no arrebatamento, e Israel vai continuar. Então, são 2 coisas diferentes acontecendo paralelamente, né? E a ideia que nós estamos propondo é a inclusão, que é a mesma oliveira, nós somos incluídos, não numa oliveira nossa, não existe uma oliveira gentílica, existe a única oliveira, não é propriedade exclusiva dos judeus, porque Deus incluiu a gente na mesma oliveira. Mas como tem homem e mulher e cada um tem papéis e funções e contribuições diferentes, Deus tem os judeus e os gentios. São parte do mesmo corpo, são parte da mesma oliveira, mas cada um tem uma função, justamente porque Deus tem algo para fazer no final que precisa dos judeus, ok? Então, voltando aqui. Então, os gentios foram incluídos por causa dos judeus terem saído. Aí ele fala que vai chegar um momento que se chama plenitude dos gentios. Então, nós temos esse tempo dos gentios, em que os gentios estão agindo sem os judeus, não aceitaram, né? Durante a história da igreja, nós temos esse tempo que se chama tempo dos gentios. Só que vai chegar uma hora que vai ter uma plenitude dos gentios. E aí tem várias discussões sobre isso, mas basicamente eu creio que, tem gente que fala assim, né, Deus está esperando, Deus tem um número. Claro, Deus sabe quem é dele, quem não é, Deus sabe. Mas é mais assim, eu não sou adepto dessa ideia, assim, eu acho meio engraçado, assim, sabe aquele negócio de contador, assim, né, assim, está contando, né, e Deus está esperando, assim, mais um foi salvo, mais um foi salvo, mais um salvo, mas tem um número X que só Deus sabe qual é, e Ele está esperando dar aquele número. Gente, eu não acho que é isso. Eu acho que a plenitude, claro, que envolve as pessoas que Deus chamou. Tem uma profecia, que eu vou mostrar rapidinho assim aqui no fim, tem uma profecia que no fim dos tempos vai ter um grande avivamento, uma grande colheita. Nós estamos chegando no fim do tempo dos gentios. Sabe como é que eu sei disso? Porque Jesus falou em Lucas 21 que Jerusalém seria pisada pelos gentios até o fim do tempo dos gentios. E não está totalmente sob o controle dos judeus, mas em 1967, Jerusalém voltou para o controle de Israel. Então, pelo menos é um sinal. É um sinal. E já faz o quê? 50 anos, né? Então, isso significa que nós estamos perto do fim do tempo dos gentios. Mas ainda não acabou o tempo dos gentios, porque Deus ainda vai trazer uma grande colheita. Tem pessoas que têm visto assim números de bilhões de pessoas sendo salvas. Já pensou que maravilha? Deus alcançando essas partes do mundo que quase não tem ninguém, Deus se manifestando, Deus trazendo algo mais poderoso do que nós já vimos. Maravilha isso, né? Então a plenitude dos gentios.
Mas essa plenitude dos gentios, ela deve contribuir para que todo Israel seja salvo. Porque nós, gentios, lembra, os judeus tinham uma função para alcançar os gentios. Mas os gentios têm uma função para trazer os judeus de volta. E nós fizemos o oposto na história. Então Deus quer que a plenitude dos gentios contribua para que os judeus voltem. E aí todo Israel será salvo, que é a plenitude dos judeus. E em Romanos 11 ele fala, quando os judeus foram resistentes, rebeldes, não aceitaram e foram cortados fora, foi bom para vocês, né? Ele fala isso em Romanos 11. Foi bom para vocês, né? Porque aí vocês entraram. Agora imagine a volta deles. Se a saída deles foi boa, imagine a volta. Então é isso tem que nos apaixonar. Como Paulo, ele não estava assim, sentindo esse encargo pelos judeus, porque Deus ama mais os judeus. Ele estava com esse encargo porque é o que falta, precisa acontecer para que libere as coisas que Deus quer fazer para que Jesus volte. Você quer que Jesus volte? Então vamos orar para que os judeus possam entrar. Tem várias coisas que precisam acontecer, não é só isso, mas isso é muito importante porque, número 5, vem a redenção do mundo. A redenção do mundo, a ressurreição dos mortos vem como resultado da plenitude, ok? Gente, vou só finalizar assim, alguns pontinhos assim, e falar um pouquinho sobre o que vai acontecer. São coisas, cada um desses aspectos, mas assim, a essência do que eu quero falar com vocês sobre o mistério do plano de Deus é isso, que Deus trabalhou durante 2000 anos com Israel. Depois ele começou com o remanescente de Israel, na igreja primitiva, começou Jesus, né, que é o foco de tudo, mas através de Jesus escolheu 12 apóstolos, todos judeus, com o remanescente dos judeus, ele alcançou os gentios. Lembra que eu falei assim que os judeus não estavam esperando isso. Duas coisas assim que os que liam o Antigo Testamento não estavam esperando. Primeiro, que Jesus ia vir a primeira vez, mas ele ia ter que voltar a segunda. Eles não estavam esperando isso. Achavam que o Messias ia vir e resolver tudo de uma vez. Então não estavam esperando Jesus vir em 2 vezes. Mas a segunda coisa, que mesmo que depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou e falou esperar em Jerusalém e tal, eles não entendiam que antes que Israel fosse restaurado, que eles perguntaram para Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? E Jesus falou, eu não posso falar, segredinho, não posso falar quando que vai restaurar, mas enquanto vocês estão esperando o tempo de Deus, vocês precisam esperar o Espírito Santo e ser testemunhas minhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles, mesmo assim, eles não entendiam que antes de Israel ser restaurado, Deus ia trazer o tempo dos gentios. Eles não estavam esperando isso. Então, olha esse diagrama, até acho que já mostrei, mas a esperança de Israel no Antigo Testamento era, preste bem atenção, isso para a gente entender como que estava escondido lá, mas eles não entendiam, assim como tem muita coisa escondida hoje que a gente não está vendo. Então, o que eles fizeram? Abraão, Moisés, Davi, o reino, aí veio divisão e fracasso. Aí a esperança dos profetas era o Messias. Vem o Messias, vai reverter esse fracasso e vai trazer de volta para Davi e tudo isso aqui. É isso que eles pensavam. Eles não tinham esse coração de Deus pelas nações que Deus queria que eles tivessem. E eles não viam nas profecias de Isaías, de Malaquias, de tantos outros, assim, eles não viam que Deus estava falando sobre as nações. Então, eles pensavam assim, a esperança deles, quando fala assim, a esperança de Israel, qual que era a esperança? Que venha um Messias, da linhagem de Davi, restaure Israel e aí sim traga a redenção do mundo. E como que foi de fato? A coisa mudou um pouquinho, ficou um pouquinho mais complexo aqui, né? Então, tudo aqui está igual,
né? Eu pus Moisés e Davi numa mesma linha para ganhar espaço. Divisão, fracasso, linhagem, Messias veio da linhagem de Davi. Até aqui está tudo seguindo a cartilha, certinho. Só que o que aconteceu? Os ramos naturais, a nação de Israel foram cortados da oliveira. Não todo o remanescente, mas alguns galhos foram cortados. E foram enxertados ramos silvestres, que somos nós, os gentios. Aí veio o tempo dos gentios, de pregação do evangelho, para alcançar o mundo. E aí, agora daqui para frente, é nosso tempo. E o que precisa acontecer? Plenitude dos gentios, nós estamos orando para que Deus restaure a igreja, para que Deus avive, para que Deus traga o avivamento, os ministérios, tudo que precisa acontecer para que a igreja seja a igreja que Deus deseja. Essa igreja que Deus deseja vai causar ciúme. Essa igreja do nosso tempo é tempo da gente causar ciúme nos ramos naturais, é tempo da gente sentir necessidade, é tempo da gente falar assim, Deus, nós precisamos deles, nós não somos suficientes. A igreja dos gentios perdeu muita coisa. Eu mostrei na primeira aula, não vai dar tempo de voltar lá, mostrei na primeira aula como a gente mudou todo aquele plano de Gênesis, a gente mudou. Nós não estamos vivendo a restauração da terra, nós estamos vivendo o testemunho, todas aquelas coisas que Deus queria no Jardim do Éden, a gente perdeu, porque a gente perdeu nossas raízes. Então a plenitude dos gentios vai trazer os judeus de volta. E isso não é assim, sabe, uma coisa assim, primeiro vem todos os gentios, depois entra todos os judeus de uma vez. Não, os judeus messiânicos já estão entrando, desde os anos 70 tem um movimento grande, assim, não tão grande em números, mas um movimento significativo de judeus messiânicos. E eles estão trazendo. Quem já teve a oportunidade de ver ministrações do Asher, do Dan Juster, de outros irmãos, gente, é uma coisa assim, eu estava esperando isso. Nós, meus irmãos, nós fomos criados por um homem de visão. Ele falava sobre Romanos 11 para a gente, falava assim, olha, quando os judeus voltarem, nós vamos entender a Bíblia diferente, nós vamos entender nossas raízes. E quando Haroldo teve uma experiência que ele sempre conta, que quando ele estava lá em Jerusalém com o grupo do Asher, com o culto em hebraico, ele falou assim que ele não sabia quando estava falando em línguas, quando estava falando em hebraico, né? Para ele tudo era... Mas quando ele viu assim aqueles jovens israelenses cheios do Espírito Santo e a palavra que tem vindo para nós, a gente está chorando porque nosso pai não está vivo mais, não está vendo isso, mas ele falava que isso ia acontecer. E a gente está assim, uau, né? Como, né? Meu pai simplesmente estava lendo a Bíblia, né? Paulo falou que isso ia acontecer, não aconteceu em plenitude, mas já começou, gente, já começou. Os judeus que já estão mantendo sua identidade, mantendo seu papel de judeu, estão contribuindo para a igreja, já estão fazendo algo que contribui para isso. Então, quando esses judeus voltarem e nós voltarmos para nossas raízes, que já está em processo, então vai ter uma oliveira só, porque os ramos naturais estão voltando para a mesma oliveira, né? Aí vai ter testemunho para as nações, a gente não sabe, aqui coloquei assim, são várias coisas que falam nas profecias, a gente não sabe a sequência, eu não sei dizer exatamente vai acontecer isso, são coisas que acontecem meio que simultaneamente, mas tem o testemunho para as nações e tem o convite para Jesus voltar, que é uma coisa que o Asher fala em quase todas as vezes que a gente vê, ele sempre usa Mateus 23, quando Jesus falou assim, ele chorou sobre Jerusalém, naquela época, e ele falou assim, olha, quantas vezes, porque Jesus sabia que ia acontecer, mas ele não queria que acontecesse, ele também tinha esse coração de Deus, e ele falou para Jerusalém, ele falou assim, vocês vão ser sitiados, vocês vão ser destruídos, as crianças vão morrer. Ele falou em Mateus 24, mas em Mateus 23 ele fala, quantas vezes eu quis ajuntar vocês como uma galinha junto aos pintinhos e vocês não quiseram.
Em Lucas ele fala assim, vocês não souberam ver o dia da sua visitação, então vem coisas terríveis pela frente. Mas ele falou assim, aí depois ele fala, vocês nunca mais vão me ver, até que vocês digam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Isso significa que Jesus não vai voltar enquanto não tiver pelo menos um testemunho forte em Israel, dizendo, revertendo o que os sacerdotes falaram, não, mata esse homem, nós queremos Barrabás. Enquanto não reverter isso, e eles falam assim, o Messias, nós queremos o nosso Messias, Jesus não volta, então nós temos que trabalhar para isso, né? Então, convite para Jesus voltar, Jesus volta, vai ter a restauração de Israel, redenção do mundo e de toda a criação. Gente, não é maravilhoso? Tem muita coisa para acontecer, né? Muita coisa fantástica. Então, vou só passar por esses slides rapidinho, assim, só para você. Onde nós estamos agora? Tempo dos gentios, está perto do fim. Lembra, gente, que eu vou depois colocar esse arquivo no grupo de vocês, tá? Então, se não der agora, não sei se vai dar tempo de vocês copiarem. Mas o tempo dos gentios está perto do fim, eu já falei sobre isso. Que Jesus falou que o sinal do tempo dos gentios acabar é Jerusalém voltar para o domínio dos judeus. Então isso aconteceu em 67. Tá bagunçado ainda, né? Os árabes ainda controlam o tempo do monte, tem muita... Não tá assim totalmente, mas é um sinal. Israel é uma nação em sua terra, isso já aconteceu. Como que os judeus vão convidar Jesus para voltar para Jerusalém se Israel não fosse uma nação? Não ia ter jeito, né? Existe um remanescente judaico-messiânico no mundo e em Jerusalém. Isso não tinha 50 anos atrás, estava começando. Então, são coisas bem significativas que estão em andamento agora. Agora, o que falta? Só algumas coisinhas aqui, né? Falta só uns detalhezinhos, né? Estamos quase no fim, mas tudo isso aqui pode acontecer rápido, gente. Isso pode acontecer rápido. Nós precisamos completar a grande comissão, Mateus 24, né? Esse evangelho do reino precisa ser pregado em todo o mundo. Mas como que nós vamos fazer isso? Durante não sei quantos anos, a gente está assim, quantos povos ainda não foram alcançados, quantos povos não têm a Bíblia na sua língua ainda. Como é que nós vamos completar a grande comissão? Gente, quando o poder de Deus cair, isso vai acontecer rápido, rápido. Porque vai ter, número 2, um avivamento mundial. Joel 2, Atos 2, fala sobre isso. E tem outras, tem Apocalipse 14, tem várias profecias de uma grande colheita mundial de muitas pessoas. Isso vai acontecer pelo poder do Espírito Santo, provavelmente em conjunto com o número 4, que é a grande tribulação. A gente não sabe exatamente o que começa antes, como é que vai ser, mas essas coisas todas vão acontecer no fim. Número 3, nós precisamos causar ciúmes a Israel. Então, esse avivamento, mas isso também pode começar desde já, causando ciúmes a Israel. Agora, número 5, isso aqui é o final mesmo. As outras coisas, a gente não sabe exatamente a sequência, mas no final, bem no final, Ezequiel 38 fala sobre isso, Zacarias 13, 14 fala sobre isso, Apocalipse 19 fala sobre isso. Todas as nações vão se juntar contra Israel. Vai ter mais um grande drama na história de Israel. Muitas pessoas vão morrer. Vai ser uma situação calamitosa. Aparentemente, Israel vai ser finalmente apagado do mapa, que é o que os vários países muçulmanos às vezes falam. Nós queremos apagar Israel do mapa. Vai parecer que vai acontecer isso, mas Zacarias 14 descreve assim, com muito drama, assim, que quando todos estão praticamente assim, no ponto final, Jesus vai voltar pessoalmente para salvar o seu povo. E Zacarias 12 também, que a gente não sabe bem a sequência, mas Zacarias 12 fala assim, então
Toda a nação de Israel vai contemplar aquele que eles traspassaram e eles vão prantear por ele, como alguém pranteia o único filho. Eles vão ver esse Messias que a gente achava que era uma coisa falsa dos cristãos, esse Cristo que é a cruz da Inquisição, das cruzadas, mas é Ele, a gente não achava que seria Ele. Eles vão olhar para Jesus, aquele que eles traspassaram, e vai ser a primeira nação. Israel é primícias. Vai ser a primeira nação que vai aceitar o Messias e ele vai voltar para reinar em Jerusalém e restaurar essa gente. É maravilhoso. Eu quero estar vivo, eu quero ver isso acontecer, eu quero participar disso, eu quero contribuir, porque isso é o plano de Deus, é o plano de redenção, porque os judeus são melhores que nós. Não, ele resolveu por fidelidade a Abraão, ele prometeu a Abraão, ele prometeu a Davi, ele prometeu através da sua descendência numa terrinha separadinha, um povo, um lugarzinho cheio de pedras e areia e deserto, mas esse lugar ainda vai ser o jardim do Éden. Esse lugar vai ser o lugar do trono de Deus. Leia a Bíblia inteira está cheia. Salmos, esse é o lugar da minha habitação, esse é o lugar que eu quero reinar para sempre. Ele vai ser admirado, todas as nações vão subir, já é o milênio, mas eles vão subir para Jerusalém para servir a Deus. Jesus com seu povo, a gente vai entrar nessa também, a gente vai fazer parte, nós vamos fazer parte daquilo que Ele planejou para nós. Então, vai ser a salvação de Israel, a volta de Jesus, o reino de Deus em plenitude e a redenção do mundo, a criação vai ser restaurada. Restaurada toda a criação, todos os animais em harmonia, nem os animais carnívoros não vão mais matar os outros. Gente, é maravilhoso, gente, é tremendo você pensar no que Deus tem preparado para nós. Então, que atitudes nós devemos ter? Nós devemos buscar um maior entendimento desse mistério. Eu espero que vocês estejam vislumbrando alguma coisa. Mas, gente, eu estou nisso há muitos anos e cada vez que eu preparo uma aula assim, eu descubro mais coisas, eu fico mais empolgado. A gente precisa cavar, precisa ler, precisa estudar, precisa ouvir. Aproveite oportunidades. Vem um judeu messiânico agora em julho. Aproveite oportunidades, eles têm uma contribuição, eles têm algo que nós precisamos receber e nós precisamos estar prontos para também ajudar nesse propósito. 2, sentir o encargo de Deus para a consumação do plano, esse encargo de Deus, eu quero ver o plano de Deus realizado. Valorizar nossas raízes judaicas, nós precisamos entender que a gente abandonou muita coisa. A ceia do Senhor tem todas as suas raízes na Páscoa. A gente entende alguma coisa sobre isso? Não entende quase nada. Então tem muitas raízes da nossa fé que nós ainda não temos. Reconhecer o papel que Deus reservou para o povo e a nação de Israel e apoiar as comunidades judaico-messiânicas. Acho que o tempo acabou, mas tem muita mais coisa para a gente descobrir nisso aí tudo, tá? Vamos orar. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé, vamos só fazer uma oração de gratidão a Deus e de disposição no nosso coração para que Deus complete a sua obra. Ele é o Deus que faz os vasos, Ele nos fez com seu propósito, com seu plano. Ele tem algo para você fazer, é Ele que determina. Pode ser um papel que parece muito insignificante, né? Às vezes as pessoas falam assim, Deus me chamou para orar. Isso não é uma coisa que aparece. Gente, a oração é o que move o plano de Deus. E nós precisamos ser movidos pelo Espírito Santo para entrar na oração. Então tem um grande mover de oração. Eu estou envolvido numa coisa que chama TJC2, que é rumo ao segundo concílio de Jerusalém. E a gente está, a ideia seria ter um segundo concílio que no primeiro
os judeus aceitaram os gentios, agora é a hora dos gentios receber os judeus de volta. E tem alguns irmãos que desde os anos 90 estão sentindo que vai acontecer um dia esse concílio de grandes líderes da igreja dos gentios, pedir perdão e trazer os judeus de volta, pedir perdão por erros históricos. No ano de 2022, que não está tão longe, já está sendo planejado um pré-concílio. Então, vamos orar para isso, vamos orar para que Deus desperte, vamos orar para que Deus levante, né, e coloque cada um no seu lugar como Deus quer. Né? Então, eu convido você assim, a colocar a sua vida na presença de Deus, e só nesse momento rápido que nós temos aqui, mas se disponha naquilo que Deus deseja fazer. Senhor, nós estamos aqui, um pequeno grupo, um lugarzinho chamado Monte Mor, uma chácara. Nós estamos aqui, Senhor. Ó Deus, quem somos nós para mudar a história? Quem somos nós para ter algum papel, para ter alguma contribuição para esse plano? Que mistério maravilhoso, que plano que o Senhor vem escondendo, primeiro os judeus, depois os gentios, mas agora nós temos a oportunidade de ser judeus e gentios juntos, como era na igreja primitiva. Na igreja primitiva tinha judeus e gentios juntos, e foi uma explosão naquele tempo, uma explosão que veio até os dias de hoje permanecendo. As escrituras e as coisas que o Senhor fez naquela época permanecem até hoje, porque tinha judeus e gentios. Senhor, nós queremos que haja uma nova explosão. Queremos, Senhor, queremos que haja, mais uma vez, uma atitude de humildade, de aceitação, que toda essa arrogância, que toda essa coisa de acharmos que nós somos melhores, que nós somos donos da verdade, Senhor, tira tudo isso. Ó Deus, queremos ver uma igreja, uma oliveira. Queremos ver, Senhor, a plenitude dos gentios, trazendo a plenitude dos judeus e trazendo, Senhor, uma condição para que o Senhor possa voltar. Eis-nos aqui, Senhor. Ouve, Senhor, a oração e a disposição de coração de cada pessoa aqui. Em nome de Jesus.